Ele morreu por mim, então como pode ele não ser tudo para mim? Ele merece tudo. Sua mãe me contou como você tem procurado o Senhor, se tornando discípulo de Jesus Cristo. Sim, senhora. Estou aprendendo. Então não pare. Jamais pare. E preste mais atenção no Senhor do que em si mesmo. E seu coração no céu, mais do que neste mundo. E não continue. Dê um passo à frente, depois um passo atrás com a sua fé. Porque, filho, aí sim vai dar tchá-tchá-tchá. Não, você entregou o seu coração ao Senhor. Seja qual for o custo. Porque Ele merece. Ele merece, sim. Há um preço para seguir Jesus, mas vale 100%. Você está vivendo como filho ou apenas sobrevivendo como alguém perdido? Essa pergunta é desconfortável porque muita gente dentro da igreja conhece versículos, canta louvores e fala sobre Deus, mas ainda vive sem saber quem realmente é nele. Vivem tentando preencher o vazio com aprovação, aparência, relacionamentos ou reconhecimento, como se identidade pudesse ser encontrada em coisas passageiras. O problema é que quem não entende sua identidade em Cristo acaba se tornando refém da opinião dos outros. E então nasce uma geração emocionalmente cansada, espiritualmente confusa e constantemente tentando provar o próprio valor para um mundo que nunca vai estar satisfeito com nada. Pessoas que foram chamadas para viver como filhos estão sobrevivendo como órfãos espirituais. Identidade em Cristo é entender que sua vida não começa naquilo que você sente sobre a si mesmo, mas naquilo que Deus declarou sobre você. Em Jesus, você não é definido pelos seus erros, pelo seu passado ou pelas vozes que tentaram diminuir você. A cruz não apenas perdoa pecados, ela restaura identidade. E talvez uma das maiores estratégias do inimigo hoje seja fazer cristãos esquecerem quem são. Porque uma pessoa que não conhece sua identidade vive perdida até mesmo dentro da própria fé. Mas quando alguém entende quem é em Cristo, deixa de correr desesperadamente atrás de aceitação, porque finalmente encontra valor no único lugar que muda, que é em Deus. Identidade em Cristo é muito mais profundo do que apenas ter uma religião ou frequentar uma igreja aos finais de semana. Não se trata de aparência espiritual, de postar versículos nas redes sociais, ou de aprender um vocabulário cristão para parecer mais santo diante das pessoas. Muitas vezes o ser humano tenta construir uma versão aceitável de si mesmo, escondendo feridas, pecados e inseguranças atrás de uma máscara religiosa. Mas identidade em Cristo não é maquiagem espiritual, é uma transformação verdadeira. É quando você entende que a sua vida já não pertence mais ao velho eu, porque agora sua existência está ligada a Jesus. O mundo ensina que identidade é construída pelo sucesso, pela aparência, pela popularidade ou pelo reconhecimento que você consegue alcançar. Só que tudo isso é instável. Basta perder aquilo que você colocou seu valor para sua identidade desmoronar junto. O Evangelho, porém, apresenta algo diferente. Em Cristo, sua identidade não nasce daquilo que você faz, mas daquilo que Deus diz sobre você. E isso muda completamente a maneira como você vive. O grande problema é que muitas pessoas querem seguir Jesus sem abandonar a antiga identidade. Querem carregar o nome de Cristo sem deixar morrer a velha versão de si mesmas. Tentam viver entre dois mundos, um pé na presença de Deus e o outro preso aos desejos da carne, à validação das pessoas e aos padrões do mundo. Mas identidade em Cristo exige renúncia, exige deixar para trás o orgulho, o ego, os vícios emocionais, a necessidade constante de aprovação e tudo aquilo que alimenta uma vida distante de Deus. Por isso, Jesus nunca chamou alguém apenas para melhorar de vida. Ele chamou pessoas para nascerem de novo. E nascer de novo não significa apenas mudar hábitos externos. Significa permitir que Deus transforme sua mente, cure seu coração e reconstrua completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Porque enquanto alguém continuar acreditando mais nas feridas do passado do que na palavra de Deus, continuará vivendo como um prisioneiro de uma identidade que Cristo já venceu na cruz. Quando alguém realmente entende sua identidade em Cristo, começa a perceber que não vive mais como escravo do pecado, da culpa, do medo, da rejeição. Em Jesus, a pessoa deixa de ser apenas alguém tentando sobreviver espiritualmente e passa a viver como um filho de Deus. E existe uma diferença enorme entre servir a Deus como escravo e caminhar com Ele como filho.
O escravo vive apenas com medo de errar, o filho vive em relacionamento. O escravo acha que precisa conquistar amor, o filho entende que já foi amado na cruz. Muitos cristãos vivem emocionalmente cansados porque ainda enxergam Deus apenas como juiz, mas nunca aprenderam a conhecê-lo como Pai. Carregam uma fé baseada somente em culpa, cobrança e condenação, esquecendo que o Evangelho também fala sobre graça, pertencimento e a adoção espiritual. Identidade em Cristo é compreender que seu valor não depende da opinião das pessoas, nem das suas quedas, nem do seu passado. Seu valor foi definido quando Jesus decidiu morrer por você, mesmo sabendo de todos os seus erros. Além disso, identidade em Cristo também significa refletir Jesus no cotidiano, porque não basta dizer que é cristão enquanto a vida continua completamente distante do caráter de Cristo. A verdadeira identidade sempre produz transformação visível. Quem encontra sua identidade em Jesus começa a lutar contra o pecado com sinceridade, aprende a amar mais, perdoar mais, servir mais e depender menos do próprio ego. Isso não significa perfeição instantânea, porque todos continuam em processo, mas significa mudança de direção. Antes a pessoa vivia somente para satisfazer os próprios desejos, agora começa a viver para glorificar a Deus até nas pequenas atitudes. E talvez um dos maiores problemas dessa geração seja justamente esse. Muitas pessoas sabem tudo sobre a aparência cristã, mas poucas realmente sabem quem são em Cristo. Vivemos em um tempo onde existe excesso de informação bíblica, mas falta de transformação verdadeira. Gente que conhece frases sobre Deus, mas não conhece a própria identidade espiritual. E quando alguém não sabe quem é em Cristo, qualquer voz do mundo consegue definir seu valor, manipular suas emoções e afastá-lo do propósito que Deus preparou para sua vida. Andar com Cristo inevitavelmente muda nossa relação com o pecado. Uma pessoa que realmente conhece Jesus não consegue mais sentir conforto naquilo que antes a afastava de Deus. Isso não significa que ela nunca mais vai enfrentar tentações, lutas ou quedas durante a caminhada, mas significa que agora existe dentro dela uma guerra espiritual que antes não existia. Antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, o pecado era tratado como algo comum, aceitável e até prazeroso. O coração se acostuma com coisas que ferem a alma sem perceber o quanto está sendo destruído aos poucos. Mas quando o Espírito Santo começa a agir na vida de alguém, aquilo que antes parecia leve começa a pesar na consciência. Conversas, atitudes, desejos, ambientes e hábitos que antes pareciam normais passam a gerar incômodo espiritual, porque a presença de Deus ilumina áreas que estavam escondidas e mostra o quanto o pecado esfria o coração, endurece a mente e distancia a pessoa da vontade do Pai. O problema é que muitos querem viver as promessas de Deus sem abandonar aquilo que os prende ao mundo. Querem presença sem arrependimento, querem intimidade sem renúncia e querem chamar Jesus de Senhor sem permitir que Ele transforme completamente suas vidas. Só que quanto mais perto alguém anda de Cristo, menos confortável consegue ficar vivendo no pecado. A Bíblia deixa claro que não existe comunhão entre luz e trevas. Não dá para dizer que ama profundamente a Deus enquanto alimenta continuamente aquilo que entristece o coração dele. E isso é uma verdade desconfortável para uma geração que quer adaptar o Evangelho aos próprios desejos. O mundo tenta convencer as pessoas de que pecado é liberdade, autenticidade ou felicidade, mas no final sempre entrega culpa, vazio, prisão emocional e distância de Deus. O pecado promete satisfação momentânea, mas rouba paz, propósito e sensibilidade espiritual. E talvez uma das maiores evidências de que Cristo está transformando alguém seja justamente essa mudança de coração. A pessoa começa a odiar aquilo que antes amava e passa a amar aquilo que antes ignorava. Antes, a presença de Deus parecia cansativa e o pecado parecia divertido. Agora, o pecado pesa e a presença de Deus se torna necessária. Isso acontece por força humana, nem por aparência religiosa, mas porque o Espírito Santo começa a gerar uma nova natureza dentro da pessoa. Como está escrito em Salmos capítulo 97, versículo 10. Odeiai o mal, vós que amais ao Senhor. O pecado deixa de ser apenas um erro pequeno e passa a ser enxergado como algo que rompe comunhão com Deus. E quando alguém entende verdadeiramente o significado da cruz, percebe que o pecado nunca foi algo leve. Foi por causa dele que Jesus sofreu,
foi rejeitado, humilhado e crucificado. Por isso, quem ama a Cristo começa a desenvolver sensibilidade espiritual. A pessoa passa a vigiar mais aquilo que alimenta a mente, os conteúdos que consome, as palavras que libera, os lugares que frequenta, até as intenções escondidas no coração. Não porque quer parecer super espiritual diante das pessoas, mas porque existe dentro dela um desejo sincero de agradar a Deus. A santidade deixa de ser vista como prisão religiosa e passa a ser entendida como resposta de amor. Afinal, quando alguém experimenta a presença de Deus, de verdade percebe que nenhum prazer do pecado consegue preencher o vazio que só Cristo preenche. Como diz a palavra, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Isso também significa entender que Jesus envolve uma batalha diária contra a própria carne. O cristianismo nunca foi sobre viver conforme os próprios impulsos ou fazer tudo aquilo que o coração deseja. Pelo contrário, Jesus ensinou sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E essa luta muitas vezes é dolorosa, porque existem pecados que tentam se tornar parte da identidade da pessoa. Pecados secretos, vícios emocionais, pensamentos impuros, orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, desejos escondidos e tantas outras coisas que o mundo normalizou a ponto de parecerem inofensivas. Só que quem anda com Cristo começa a perceber que não pode continuar fazendo amizade com aquilo que está destruindo sua alma lentamente. O verdadeiro encontro com Jesus não faz alguém amar mais o pecado, faz nascer uma fome profunda por transformação. A pessoa passa a desejar santidade não por obrigação, mas porque entende que foi criada para refletir Cristo. E quanto mais Jesus ocupa o centro da vida, menos espaço o pecado encontra para permanecer. Porque a presença de Deus não apenas muda comportamentos externos, ela transforma desejos, pensamentos e até aquilo que o coração aprende a amar ou rejeitar. No final, identidade em Cristo não é sobre se tornar perfeito diante das pessoas. É sobre permitir que Deus transforme quem você é de dentro para fora. É entender que a sua vida não pertence mais às mentiras do passado, às feridas que marcaram você ou aos pecados que tentaram definir sua identidade. Em Jesus, você não é chamado para viver perdido, vazio, tentando encontrar valor em coisas passageiras. Você foi chamado para viver como filho. E talvez o motivo de tanta gente estar espiritualmente cansada hoje seja porque tenta carregar uma identidade que Deus nunca entregou a ela. O mundo diz que você precisa descobrir quem é sozinho, mas o Evangelho mostra que só encontramos nossa verdadeira identidade quando nos rendemos a Cristo. E quando alguém realmente encontra Jesus, algo inevitavelmente muda. O pecado perde o brilho, a presença de Deus ganha valor e o coração começa a desejar santidade. Não porque a caminhada se torna fácil, mas porque agora existe dentro da pessoa uma nova natureza sendo formada. O cristianismo nunca foi sobre parecer santo diante das pessoas. Sempre foi sobre ser transformado por Deus. E essa transformação começa justamente quando você para de viver para si mesmo e entende que sua identidade está em Cristo, porque no fim das contas, ou sua identidade será moldada pelo mundo, ou será construída na presença de Deus, e somente uma dessas escolhas tem poder de salvar a sua alma. Então é isso, meus irmãos, esta mensagem que eu quis trazer para vocês, e quem me deu a ideia desse vídeo foi o meu amigo Lucas. Então, Lucas, muito obrigado pelo tema do vídeo. E antes de finalizar, eu queria trazer mais um anúncio, é que a partir desse vídeo vamos trazer uma série de mensagens aqui no canal falando sobre identidade em Cristo. Então fiquem ligados, porque em breve traremos várias mensagens derivadas a partir desse tema. Então é isso, meus irmãos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir alguma mensagem sobre Cristo. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.